O dia acabou de começar e já estava indo de mal a pior pro empresário Cláudio Verona. O carro que busca ele todos os dias estava atrasado e um jovem chamado Ricardo substituiu seu motorista habitual. O trânsito também estava pior do que o normal. Embora o Cláudio culpe a rota escolhida pelo Ricardo e não quaisquer circunstâncias excepcionais. Quando Ricardo liga o rádio, as notícias relatam tumultos acontecendo em várias zonas de Roma. Aparentemente, pequenos grupos de manifestantes decidiram atacar ao mesmo tempo, em sincronia quase perfeita, mas não houve nenhuma palavra oficial das autoridades. O Cláudio, que estava tentando revisar algumas notas para uma reunião iminente, mal presta atenção, mas ainda estava bastante irritado com o rádio em geral, então ele pede para o Ricardo desligá-lo. Ele fica ainda mais irritado quando o Ricardo pede a sua ajuda para ingressar no mundo dos negócios. Felizmente seu telefone toca e interrompe a conversa. É a Sara, sua secretária, perguntando o que fazer com o cliente que o aguarda. O Cláudio diz a ela para oferecer o café da manhã e mantê-lo lá até que ele chegue. E após desligar o telefone, ele diz para o Ricardo que sente muito por ele ter se envolvido em economia. Quando finalmente chega ao escritório, outra secretária chamada Silvia estava lá esperando por ele com o café e um lembrete do seu jogo de golfe. Ela ainda estava em treinamento, então o Cláudio pede a ela para marcar uma reunião com a Sara, para que ela possa se juntar à sua equipe, porque ele gosta de funcionários com iniciativa. Depois, ele corre para o elevador para encontrar a sua colega de trabalho Marta, que se recusa a beijá-lo quando ele pede. A Marta lembra ao Cláudio que o caso deles já acabou e que ela vai se casar em breve, mas o Cláudio não se importa porque estava casado há 5 anos e isso nunca o impediu. Não conseguindo lidar com a rejeição, o Cláudio para o elevador e empurra a Marta contra a parede, dizendo que sente saudade dos velhos tempos e não a deixa escapar quando ela tenta se soltar. O Cláudio continua assediando ela, tentando fazê-la admitir que gostou, então a Marta cede e diz que sim, só para de repente agarrar a sua virilha e dizer que teria funcionado se ele não fosse um porco nojento. Quando o elevador chega ao seu andar, ela sai depois de insultá-lo, mas o Cláudio não parece se importar. Na verdade, ele gosta de personalidades tão atrevidas. Depois de apertar o botão para o seu andar, o Cláudio atende a uma ligação da sua esposa, a Lorena, que lhe conta sobre tumultos nas notícias. As coisas pioram e agora há ruas bloqueadas. No meio da conversa, o elevador fica preso, mas isso não incomoda o Cláudio, pois o mesmo aconteceu no mês passado. Como ele diz adeus à sua esposa, a Lorena tenta fazer com que ele compre leite depois do trabalho, e ele fica zangado com ela por pensar nisso quando ele está no meio de um dia complicado. O Cláudio aperta o botão de emergência e entra em contato com o técnico de manutenção para informá-lo de que estava preso e precisa resolver esse problema o mais rápido possível, porque ele precisa comparecer a uma reunião muito importante. O técnico verifica o sistema e informa que há um problema com a unidade de trabalho no telhado. Então ele enviará alguns dos seus homens para verificar. Enquanto espera, o Cláudio liga para Sara para lembrá-la de que ela deve fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu cliente não saia, não importa o quão impaciente ele esteja ficando. Depois de acender um cigarro, ele começa a escutar alguns ruídos do lado de fora e tenta pedir ajuda, mas é ignorado. O Cláudio fica cada vez mais irritado e liga de novo para manutenção, mas o técnico diz que perdeu o contato com seus homens no telhado, então ele lhe dá o número deles para que o Cláudio possa ligar diretamente para eles. Quando o técnico no telhado atende, ele diz que estão reiniciando o gerador, mas ainda não tem certeza do que é o problema, o que deixa o Cláudio ainda mais irritado. A conversa deles é interrompida subitamente quando o técnico vê algo que os faz enlouquecer e fugir, fazendo com que a ligação termine. O Cláudio pressiona o botão de emergência novamente para exigir algumas respostas, e após alguma discussão, o técnico responsável concorda em ir ao telhado ele mesmo para ver o que estava acontecendo. Cansado de esperar, o Cláudio decide tomar o assunto nas suas próprias mãos. Ele tira o paletó e começa a empurrar as portas do elevador para abri-las. Leva algum esforço, mas ele eventualmente consegue abrir a porta o suficiente para que o seu corpo caiba. No entanto, a segunda porta fica presa em uma parte deslocada e ele só consegue abri-la o suficiente para a cabeça passar. O elevador parou bem antes de chegar ao 7º andar, e isso dá ao Cláudio uma visão dos escritórios. Ele pede ajuda, mas ninguém responde, então ele tenta escalar através da abertura da porta, mas ela não é larga o suficiente para ele passar. O Cláudio fica esperando de novo e recebe uma nova ligação da Lorena, que estava com medo porque alguém estava batendo forte na porta e eles não respondem quem é que estava fazendo isso.
O Cláudio pede para que ela chame a polícia, mas a Lorena diz que a linha não estava funcionando. Então, ao invés disso, o Cláudio diz a ela para se trancar no quarto enquanto ele liga para um amigo deles, o Stefano. Ele iria pedir para que ele vá lá verificar o que estava acontecendo. O Stefano concorda em fazer esse favor por Cláudio, mas o avisa que ele pode demorar para chegar um pouco porque o trânsito estava caótico. Quando ele liga novamente para Lorena para dizer que o Stefano estava a caminho, ela ainda estava mais assustada porque as notícias estão mostrando a violência tomando a conta nas ruas. O Cláudio não leva isso a sério e apenas diz para ela se acalmar e esperar pelo Stefano antes de desligar. Momentos depois, ele estava olhando as manchetes das notícias no seu telefone e todas falam sobre os estranhos ataques e estradas bloqueadas em Roma. Eles também mencionam um laboratório em chamas que foi evacuado recentemente. Depois de acender outro cigarro, ele é subitamente assustado por gritos de ajuda. Um grupo assustado de pessoas passa correndo pelo elevador, incluindo a Marta, que cai no chão bem na frente dele. Ela implora por sua ajuda, e o Cláudio agarra o seu braço tentando mantê-la com ele. Mas o que quer que esteja do outro lado das portas do elevador é mais forte do que ele e arrasta a Marta para longe. Finalmente, levando a situação a sério, o Cláudio recua conforme o medo se instala na sua mente. No entanto, a curiosidade o domina, então ele se aproxima da porta novamente para dar uma pequena olhada. Ele fica bem surpreso ao ver dois zumbis tentando alcançá-lo. O Cláudio recua até as suas costas baterem na parede e só consegue encarar as estranhas criaturas à sua frente, que partem tão repentinamente quanto chegaram quando escuta uma voz no corredor. Enquanto tenta processar o que acabou de ver, ele recebe uma ligação de Stefano, dizendo que está quase chegando à casa do Cláudio. O Cláudio tenta explicar o que estava acontecendo, mas o Stefano não entende, e a ligação termina quando ele é atacado pelos zumbis nas ruas. A próxima pessoa a tentar entrar em contato com o Cláudio é o técnico através do comunicador do elevador, dizendo que não conseguiu encontrar seus trabalhadores. O Cláudio tenta explicar o problema novamente, mas o homem não entende, e mais uma vez a ligação termina quando os zumbis atacam e matam o técnico. Depois de chorar em desespero, o Cláudio liga para Lorena e Sarah, mas nenhuma delas atende. Momentos depois, a Sarah liga de volta e estava no meio de dizer que estava trancada quando os zumbis alcançam dentro do elevador e agarram o Cláudio pelo pescoço. Depois de lutar, ele consegue se libertar e pega o corrimão da parede do elevador para usar como arma e bater na cabeça do zumbi até que ele morra. Agora, há sangue no chão do elevador, nas suas mãos e ombros também, além do rosto. Então o Cláudio pega uma garrafa na sua maleta e joga água em si mesmo para lavar um pouco do sangue que estava ali. A visão do zumbi morto estava começando a irritá-lo, então ele usa o corrimão para afastá-lo dali. Logo Cláudio encontra algo a mais para se ocupar. O sangue do zumbi estava começando a se espalhar pelo chão do elevador, então ele usa alguns papéis que tem na maleta para cobri-lo e esperançosamente evitar que se espalhe mais. Quando escuta um barulho, ele agarra o corrimão para se defender, mas acaba sendo apenas a Sylvia. Ele a chama e depois de dizer a ela para falar baixo para que os zumbis não os encontrem, pede a sua ajuda para abrir a porta usando o corrimão como alavanca. Infelizmente, duas pessoas ainda não são suficientes para ter sucesso. E as coisas ficam bem mais complicadas quando o corrimão escorrega das mãos do Cláudio, fazendo um barulho tão alto que eles podem ouvir os zumbis se aproximando. A Sylvia tenta entrar no elevador, mas a abertura não é larga o suficiente para ela entrar também. Então, ela foge antes que os zumbis a encontrem. Um deles chega logo depois que ela sai e tenta alcançar o Cláudio, mas a Sylvia volta e o mata com um taco de golfe que encontrou por perto. Os dois riem do fato dela ter batido no seu chefe com seu próprio taco favorito e não percebem mais zumbis chegando. Eles pulam na Sylvia e se alimentam dela até que ela esteja morta. O Cláudio pega o seu telefone e verifica as notícias. Parece que o exército finalmente foi mobilizado. Ele liga para Lorena e começa a chorar quando não há respostas. Mas depois de vários toques, ela finalmente atende o telefone. Ela estava contando sobre um repórter sendo atacado na câmera e as pessoas enlouquecendo pela cidade. Quando os zumbis a encontram também, a ligação termina quando eles a atacam. Depois de chorar pela perda da sua esposa, o Cláudio é encontrado por outro colega de trabalho que tem sobrevivido usando uma lâmpada para se defender. O homem quer entrar no elevador também, e o Cláudio explica que é impossível, mas o homem tenta mesmo assim, só que sem sucesso. O seu esforço faz tanto barulho que os zumbis o encontram e o perseguem o afastando. Momentos depois, o Cláudio escuta um zumbi passar e o chama de propósito para provocá-lo e zombar dele por não conseguir o alcançar. Ficando ainda mais ansioso por sua provocação,
Quando mais zumbis se juntam ao primeiro, ele agarra o corrimão e começa a bater neles, apenas para se distrair com os gritos no final do corredor. É a sua secretária Sarah. Ela pede ajuda, fazendo com que os zumbis a notem e a persigam. Mesmo quando ela entra em um escritório para escapar, eles apenas a seguem para dentro. O Cláudio joga o seu relógio neles, implorando para que a poupem, mas é inútil. Não sabendo mais o que fazer, o Cláudio procura no seu celular o vídeo do repórter sendo atacado na câmera. A mulher explica que a polícia confiscou câmeras e expulsou todos os repórteres da área. Então, ela estava transmitindo ao vivo com o seu celular. Depois de alcançar as redondezas da cidade, ela diz aos espectadores para não tentarem negociar com os zumbis, que ela chama de pessoas possuídas, e recomenda sair da cidade. Logo após os zumbis alcançarem a porta do elevador, a energia acaba. O Cláudio observa os zumbis enquanto fuma um cigarro. Quando de repente escuta tiros do lado de fora da porta, todos os zumbis caem mortos. E o Cláudio aproveita a oportunidade para pedir ajuda, chamando a atenção de um policial armado, o Marcelo. Após se certificar de que o Cláudio não estava ferido, o Marcelo explica que estava sozinho e perdeu contato com a sede. Quando um zumbi tenta atacá-lo, ele facilmente o afasta e mata com a sua arma. Depois de tentar abrir as portas e falhar, o Marcelo decide tentar consertar o gerador. Então ele dá ao Cláudio um walkie-talkie para guiá-lo pelo prédio e uma arma para se defender. O Marcelo sai depois que o Cláudio lhe dá instruções para navegar pelo andar. O Cláudio tenta acender outro cigarro e falha. E enquanto amaldiçoa sua sorte, ele acidentalmente aperta o botão do walkie-talkie e envia suas palavras coloridas pelo Marcelo, que o repreende por contatá-lo assim dessa maneira, já que isso poderia atrair os zumbis. Então o Cláudio só deveria entrar em contato com absoluta necessidade. Após prometer emprestar o seu isqueiro mais tarde, o Marcelo interrompe o bate-papo para atirar no grupo de zumbis que se aproximam dele, apenas para informar ao Cláudio um momento depois que as escadas para o andar 9 estão bloqueadas por uma pilha de móveis que levaria uma eternidade para tirar dali. O Cláudio leva um momento para se acalmar e pensar, e isso o ajuda a ter uma ideia. Tem havido trabalhos em andamento naquele andar, então deve haver um andaime que o Marcelo poderia usar para alcançar o telhado. Após passar por uma pilha de corpos, o Marcelo não tem outra escolha senão atirar em uma janela para poder alcançar o andaime. O barulho atrai alguns zumbis, mas o Marcelo permanece em silêncio e consegue se esgueirar sem ser detectado. Depois do Cláudio avisá-lo para ter cuidado porque os técnicos foram atacados lá em cima, o Marcelo alcança o telhado e reinicia a energia. As luzes no elevador estão acesas novamente, mas a porta ainda não fecha. O Cláudio usa a lanterna do seu celular para olhar entre as portas e encontra a peça deslocada que mantém as portas presas. Então ele tenta alcançá-la com a mão, mas sem sucesso. E seus esforços são logo interrompidos quando o zumbi aparece na abertura da porta e tenta agarrá-lo. O Cláudio dá um passo para trás, pega a arma que o Marcelo deixou e usa para atirar no zumbi. Ele consegue matá-lo na segunda tentativa, mais zumbis aparecem depois daquele, e o Cláudio hesita, mas graças a alguns encorajamentos do Marcelo pelo walkie-talkie, ele se levanta e atira em todos os zumbis na porta. O Marcelo parabeniza por um bom trabalho, mas o Cláudio estava em choque e estava se sentindo culpado por ter matado pessoas, especialmente porque eram seus colegas e ele até conhecia suas famílias. O Marcelo o corrige, eles não são pessoas. Eles estão infectados, e o Cláudio teve que fazer o que tinha que ser feito. Ele repete isso tentando acreditar, mas seus pensamentos são interrompidos quando os barulhos dos zumbis o alcançam através do walkie-talkie, e ele perde o contato com o Marcelo. Não conseguindo mais suportar, ele encara a arma e começa a considerar a ideia de tirar a própria vida, especialmente depois de olhar algumas fotos da sua esposa no telefone. De repente, um par de policiais aparece no final do corredor, fugindo dos zumbis, e o Cláudio chora por ajuda, mas eles saem antes que possam vê-lo ou ouvi-lo. Conforme a noite começa a cair, o desespero finalmente toma conta da sua mente. O Cláudio coloca a arma contra a cabeça pretendendo atirar. Mas sendo incapaz de fazer isso, seus gritos frustrados atraem a atenção de um grupo de zumbis que agora tenta alcançá-lo pela abertura da porta. O Cláudio decide que não quer lhes dar a satisfação de fazer isso, então ele coloca a arma na sua boca. O que impede de puxar o gatilho é a voz do Marcelo, chamando de repente do teto do elevador, pedindo para ele abrir a escotilha e deixá-la entrar. O Cláudio agarra o corrimão e usa para empurrar a escotilha, criando uma abertura para o Marcelo passar. Depois que o Cláudio o ajuda a descer, o Marcelo não perde tempo e atira em todos os zumbis na porta com seu rifle. Depois ele verifica a porta bloqueada antes de se sentar no chão ao lado do Cláudio, revelando o ferimento na sua perna onde os zumbis o pegaram.
O Marcelo empresta seu isqueiro ao Cláudio e ele recebe um cigarro em troca. O Cláudio pergunta se ele tem alguma ideia de como isso aconteceu, já que ele é policial e deveria ter sido informado de algo pelos superiores. Mas o Marcelo responde que tudo o que eles disseram foi que um vírus foi liberado e começou a se espalhar. Disseram a ele que era baseado em animais, mas ele não acredita, porque essa não é mais a Idade Média. O vírus deve ter sido criado em laboratório e alguém perdeu o controle disso. O Marcelo culpa essa pessoa por ter perdido todos os seus camaradas. De repente ele começa a rir muito, tudo porque ele se lembrou de uma piada que escutou em um filme que assistiu com a sua esposa. Ele compartilha a piada com o Cláudio, que não acha engraçada, mas se interessa pela esposa do Marcelo. Os dois homens compartilham alguns detalhes sobre suas vidas casadas, e o Cláudio chega a uma conclusão de que ele não é uma boa pessoa. Momentos depois, enquanto ele recarrega o rifle e a pistola, o Marcelo começa a tossir sangue. Ele diz ao Cláudio que vai se deitar para descansar, e depois que ele adormecer, ele quer que o Cláudio atire na sua cabeça 2 vezes, porque ele não quer se tornar um zumbi. Como o Cláudio se recusa a pegar a arma, o Marcelo diz que ele mesmo vai fazer isso e pega a arma para colocar contra sua cabeça. O Cláudio agarra a arma e tenta impedi-lo. Então os homens lutam pela arma por um breve momento até que o Marcelo soca o Cláudio no rosto para fazê-lo soltar. Algumas horas depois, o Marcelo adormeceu, mas o Cláudio ainda não consegue atirar nele. No entanto, ele muda de ideia quando o pus começa a sair da ferida do Marcelo e ele acorda transformado em um zumbi. O Cláudio tenta se comunicar com ele, mas depois que o Marcelo pula em cima dele para atacá-lo, o Cláudio atira primeiro no corpo para afastá-lo e depois 2 vezes na cabeça para garantir que ele estava morto. A perna do Cláudio também foi ferida, então ele amarra sua gravata ao redor dela na tentativa de fazer a infecção parar de se espalhar. Os seus tiros foram ouvidos pelos zumbis e agora há uma horda deles na porta, mas a sua arma acabou as balas. O Cláudio alarga e pega o rifle do Marcelo, que usa para atirar em cada zumbi que consegue alcançar. O impacto de cada tiro o empurra para trás e ele atinge a parede, e com o tiro final, ele atinge a sua própria cabeça e desmaia. Alguns momentos depois, ele acorda ao escutar vozes e tiros no corredor. Não há zumbis dentro, exceto pelos corpos no chão, e o seu telefone estava tocando. Mas é apenas o alarme das 7 da manhã. O Cláudio desliga, mas então seu telefone toca novamente. Dessa vez é uma ligação real para delícia do Cláudio. Ele escuta a voz da Lorena, que na verdade estava viva e bem. Ela tinha saído de casa e encontrado refúgio militar. A ligação termina abruptamente quando sua bateria acaba, mas isso é motivação suficiente para o Cláudio tentar escapar novamente. Ele agarra o corrimão e tenta empurrar a peça do elevador que estava bloqueando as portas, mas não consegue alcançá-la no ângulo certo. Então ele arrasta o corpo do Marcelo e pisa nele para alcançar entre as portas com a mão. Ele consegue pegar a peça e removê-la, permitindo que ele abra completamente a porta e alargue a abertura. O Cláudio finalmente estava livre. Depois de beber a água restante, ele sai do elevador e pisa em alguns corpos zumbis para alcançar o corredor. Depois de encontrar seu relógio no chão, ele o coloca no bolso, antes de descer as escadas. Quando ele chega ao saguão, encontra ainda mais corpos, incluindo um zumbi sem pernas que se arrasta na direção dele e tenta agarrá-lo. O Cláudio puxa o gatilho do rifle, mas não há mais balas, então ele esmaga a cabeça do zumbi com o pé. O Cláudio sai do prédio e caminha pelas ruas de Roma. Ele percebe que não há vida ao redor, apenas corpos de zumbis por toda parte. Na ponte, ele encontra uma garrafa de leite no chão, ao lado de uma mulher, e lembra-se da sua discussão com a sua esposa. Ele a pega, fazendo a mulher acordar e agarrar a sua perna. O Cláudio recua, e estava pronto para se defender usando a garrafa, mas o zumbi cai morto quando os militares o atingem de um telhado próximo. Eles são vistos pelo Cláudio, que rapidamente levanta os braços e mostra que estava bem, esperando que eles permitam que ele se junte ao abrigo de refugiados. Então, tudo é finalizado.